Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas velhas ou antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. As coisas velhas já passaram. Está vindo coisas novas. Eu vou tentar mais uma vez. O passado precisa estar no passado. Quando eu falo de passado, eu estou falando de traumas. Não é aquele passado que está alojado na sua memória, no seu córtex cerebral, das lembranças que você tem quando era criança, que você corria dentro da sua casa, você brincava com seu irmão, você jogava futebol. Da minha época, do pastor Tiago, brincava de peão, soltava pipa, brincava de bila. Passado bom. De vez em quando bate uma saudade, porque acredito em vocês, parece que foi ontem que eu estava com os meus pés descalços, correndo no meio da rua, sem nenhum tipo de responsabilidade. Era uma criança que eu só queria ser criança. Depois que terminava o colégio, Catulo, quem conhece o Catulo aqui? Lá na Vila Peri. Aí eu vinha para casa, eu tinha um dia todo livre. Ia para a Palhoça. Cadê o Cássio? Lembra da Palhoça? Jogar futebol lá. Tempo bom que não volta mais. Às vezes me dá saudade de um tempo que eu olhava nos olhos do meu irmão. Saudade de um tempo que eu tinha a oportunidade de dizer: eu te amo. Saudade desse tempo que não volta mais. Não é desse passado que eu estou falando. Quando esse ser que entrega a sua vida a Jesus tem um encontro verdadeiro com o Senhor, automaticamente lhe é proposto novidades de vida. Eu conheço a Jesus, sou abraçado pelo Evangelho, sou confrontado, discipulado, lapidado, literalmente lavado daquele charco de lodo sujo que eu senti ficando para trás. Dentro desse ser, exatamente alojado na minha alma, por muito tempo eu briguei comigo mesmo, levantei espantalhos dentro de mim, às vezes com os meus paradigmas, minhas crises emocionais quando adolescente. Só quem é adolescente sabe que os sentimentos vão se tornando um turbilhão dentro de nós e a gente fica rebelde. E eu percebi que eu precisava tirar algumas amarras do meu passado para que eu pudesse prosseguir de forma saudável. E um dia eu tive um encontro com Jesus. Entreguei a minha vida a Jesus e começou o processo de lapidação. E ainda estou nesse processo. Todos nós estamos nesse processo. Só que eu percebi que, mesmo entregando a vida a Jesus, porque tem coisas que dependem dele,
E no meio desse processo há coisas que dependem de mim. Vocês estão vendo o homem hoje curado, sarado, não de feridas externas aparentes, não, mas de feridas que me acompanharam por muitos anos. Me acompanharam naqueles dias, lá no colégio, Dia dos Pais. Talvez pareça muito simples para algumas pessoas, porque você tem um pai presente e graças a Deus. Valorize o seu papai, valorize a sua mãe. O tempo está passando. A cada segundo, a cada milésimo de segundo, as nossas células estão envelhecendo. Seus cabelos vão ficando brancos. Mas eu pinto, mas vai ficar branco. Mas eu pinto, mas vai ser inevitável. A nossa pele vai ficando cada vez mais flácida. É a vida dizendo: aproveita. Sempre quando eu olho no espelho e eu vou observando algumas marcas, porque algumas lutas trazem marcas físicas, aparentes, porque levamos uma vida de estresse. É a geração mais estressada que existe. Eu não sei se você vai acreditar, mas na época da pandemia, eu levantei-me de madrugada, acordei a minha esposa e disse: amor, eu vou morrer. Meu peito começou a acelerar. Parecia que tinha uma espada que transpassava o meu peito. Naquela madrugada, aproximadamente 2h45 da manhã, eu tentava puxar o ar e o ar não vinha. E quando você liga a televisão, era terror o dia inteiro, era terror 24 horas. Quando você procura algum refúgio nas redes sociais, tem pastores do caos dizendo: vai ter corpo espalhado por todo o país. Aí eu sentei no batente da minha sala e orei ao Senhor: Senhor, vem aqui, acalma o meu coração. E naquele momento meu coração se acalmou. Vocês estão de frente de um homem que não é um super-herói, é um homem frágil, que às vezes coloca uma armadura de super-herói, porque a gente precisa ser exemplo. Se for para ser atingido, o pastor tem que ser o primeiro a ser atingido. Se for para padecer pelo povo, o pastor tem que estar ali no pelotão de frente, tem que estar disponível. Aí a gente vai vivendo esse turbilhão de sentimentos e a vida vai passando. E todas as vezes que você passa na frente do espelho, por mais belo que você seja, por mais descolado que você seja, quando você olha para o espelho sempre vai acusar alguma coisa em você. Você está envelhecendo. Aproveita as oportunidades que a vida te dá. E quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu percebi que mesmo estando na igreja, eu tinha um fardo amarrado nos meus pés. Um fardo que de vez em quando me fazia olhar mais pelo retrovisor do que pelo para-brisa. E quando eu olhava pelo retrovisor, o que é que eu enxergava? Flagelos. Um jovem que tinha tudo para dar errado. Mas espera aí, gente. Eu estava sendo tratado por Deus. E eu precisava desatar os nós. As lembranças boas sempre vão ficar aí. Talvez você lembre sempre do seu papai, ou da sua mamãe, ou de alguém querido que já não está mais perto de você, e não há nenhum problema. Pastor, quando eu lembro, eu choro, eu me derramo, é porque existe um amor grande que não vai ser arrancado do seu peito.
Quantas e quantas vezes aqui, neste altar, na pandemia, eu preguei sobre depressão, sobre crise de ansiedade, e a mensagem ia chegando através das mídias sociais. Quantas vezes os obreiros estavam aqui, nos dando suporte, intercedendo. E um dia uma mulher, no meu Instagram, mandou uma mensagem para mim. Ela começou escrevendo, dizendo: pastor, o senhor tem um tempinho? O senhor pode me explicar melhor sobre esse negócio de depressão? E eu comecei a conversar com ela. E depois ela começou a mandar áudios e áudios e áudios e áudios e áudios. E ela disse exatamente assim: pastor, eu sou crente desde minha infância. Eu perdi o meu marido na pandemia. E eu disse: há quanto tempo? Ela disse: pastor, há 6 meses. Mas a vontade que eu tenho hoje é de morrer. Porque quando eu sepultei o meu esposo e eu vi cada pá de areia tampando aquele buraco, parecia que dentro daquele caixão não tinha só ele, mas tinha um pedaço de mim que ele levou com ele. E no áudio ela chorava desconsolada. E o Espírito Santo ministrou no meu coração: ministra para ela, ministra para ela, fala para ela que isso é natural, que isso é normal, fala para ela que é a vida dizendo: ainda tem uma estrada pela frente, por mais dolorido que seja. Fala para ela. Gente, é muito bonito pregar aqui no altar. Quem tem um dom, a oratória, sabe fazer algumas aplicações, torna-se até fácil trazer uma mensagem. Mas outra coisa é você ver, ouvir alguém que está morrendo vivo. E eu disse: irmã, eu sei, porque até hoje existem vazios aqui. São as aflições propostas pela vida. Talvez quando você lembre de um ente querido, você chora. Isso é ruim? Não. Mas não deixa isso te impedir de continuar a tua jornada. Direi de novo: não deixa isso impedir que você continue a sua jornada. Deus tem novidade de vida para cada um de nós. A Bíblia diz em Isaías 43:18: esqueçam que se foi, não vivam no passado. Versículo 18 de Isaías 43: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Pastor, mas o senhor acabou de dizer que é natural lembrar-me. E é claro, porque quando você entrega a sua vida a Jesus, a sua memória não é resetada. O que é lançado no mar do esquecimento são as transgressões, a iniquidade, o pecado. Mas como ser humano que sou, eu vou ter lembranças. Só que essas lembranças precisam estar só nas lembranças e não vão poder nos parar de prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Então eu preciso sair do ontem, focar no hoje e me concentrar, me projetar para o amanhã. Somos seres humanos, gente. Paulo vai dizer em Filipenses, não precisa colocar na tela, porque talvez a versão seja diferente, para não ficar batendo versões. Paulo vai dizer em Filipenses 3:13, a parte B: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Se você quer ser bem sucedido, você precisa ter um foco, você precisa ter um objetivo.
de olhar para aquele passado sombrio. Eu sei que a igreja evangélica brasileira supervalorizou os testemunhos terríveis. Quantas e quantas vezes a gente foi chamado a atenção, era ex-macumbeiro, era pai de santo, era traficante, era prostituta, era isso, era aquilo. Aí os nossos jovens vão sendo impactados. Isso é maravilhoso, gente, maravilhoso. Tomara Deus que esse povo continue crente, que não venha só para a igreja contar um testemunho tenebroso e depois se desviar de novo. Mas eu preciso valorizar você, que não matou ninguém, não vai matar, graças a Deus. Mas você está aqui orando, glorificando a Deus, suportando as adversidades da vida e não abriu mão de caminhar com o Senhor. Você não abriu mão do processo que Deus disponibilizou para você. Pastor, eu tenho um testemunho daqueles, glória a Deus, que você foi arrancado do mundo pela misericórdia e pela graça do Senhor. Mas nem só de testemunho tenebroso vive o homem, mas de santidade, fidelidade e estabilidade. Alguém me ouve, diga glória a Deus. Talvez você está sentado aqui me ouvindo, nunca fumou nada, nunca cheirou nada, e graças a Deus por isso, porque Deus está lhe mantendo de pé. E você que é jovem, que está me ouvindo, não cai nessa onda não, irmão. Você não precisa ter um testemunho forte, não. Você precisa ter Deus na sua vida. Alguém me ouve, diga glória a Deus. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 9, verso 62: aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Olha para cá e presta atenção. Sabe por que muitas pessoas estão retrocedendo na fé, não têm estabilidade na fé? Porque estão focadas no passado, estão focadas naquele passado escuro, tenebroso que viveu. Olhe para mim e redobre a sua atenção. É noite de cura, é noite de resposta da parte de Deus. Para de olhar para o seu passado. Eu sei que de vez em quando você sente o cheirinho daquele perfume, e aquele perfume, olha que coisa interessante, te conduz a 20 anos atrás. Você sabe do que Deus está falando aqui. Quando você passa e de repente tem aquela música sofrente, da sofrência, tocando no paredão. Você é crente, cheio de Deus, de vez em quando esquece, faz um sinal da cruz. Aí você volta no passado, volta 15 anos atrás, há 10 anos atrás, e esquece de olhar para frente. Deus já te lavou, te libertou. Deus já te purificou, te comprou com sangue precioso. Então, se você colocou a mão no arado, olha para frente. Pastor, o que é arado? É um instrumento para abrir a terra, lavrar a terra para a semente ser semeada. Os animais da mesma atração, do mesmo porte, do mesmo tamanho, eram amarrados no arado e tinham que andar para frente. Por que eram amarrados? Precisava apertar muito para não ter perigo de olhar para trás. E eles colocavam também nos animais um corta-visão, um pedacinho de couro para cortar a visão, para não olhar para o lado, só olhar para frente. Jesus está dizendo em Lucas 9,62 que aquele que lança a mão no arado, foi você que lançou a mão. A partir do momento que você coloca suas mãos no arado, você já não pode mais olhar para trás. E agora, pastor, olha para frente e empurra. Você vai abrir a terra e a palavra, a semente vai ser semeada. Cadê o pessoal do departamento de missões aqui para levantar a mão, abrir a boca e dar glória a Deus? Eu sei
vem. É por isso que vem as retaliações, e pode vir porque a gente está no caminho certo. Mas se o inimigo se levantar, cai 1000 do lado, cai 10.000 do outro, e a gente não pode ser atingido. Peraí, ou você é guerreiro ou você não é. Ou tem armadura ou não tem. Está com medo do inferno por quê? É só olhar para frente. O que vai tornar-te inapto para o reino de Deus é se você tiver um pé no hoje e um pé no ontem. Você vai cair. E tem queda que é para a morte. Existem convites que você está recebendo ainda hoje, que são convites para te arrancar da presença de Deus. O Deus precisa revelar as mensagens que chegam só na hora do culto, só na hora que tem um compromisso de vir para a casa do Senhor. E o que eu estou falando aqui não é religiosidade não, tá, gente? Não é de alguém tapado não, porque eu sei muito bem do que eu estou falando. Sempre que você coloca a mão no arado e foca no alvo que é Cristo Jesus, e o teu trabalho ele vai gerando fruto, resultado, as propostas são imensas, irmão. E de vez em quando a gente vai aceitando essas propostas de forma direta e de forma indireta. E essas propostas geralmente vêm para me fazer viver uma vida que Deus não escolheu para mim. Aí eu sempre falo essas coisas e tem gente que tem dificuldade de entender essas coisas. De vez em quando eu acho que eu vou desenhar e vou colocar no projetor. Qual é a proposta do inimigo? É que você seja um sal sem gosto. Ser alguém que não influencia, mas tem status, tem curtidas, mas não influencia mais ninguém. Essa é a proposta. Por quê? Porque eu estou vivendo uma vida que não é minha. Eu assumi na minha história um personagem. Eu entrei tanto nesse personagem perfeito. Eu entrei tão profundo nesse personagem que agora, para me libertar desse personagem, eu não consigo mais. É por isso que existem pessoas que pregam tão bem, falam tão bem, mas lá no fundo, não tem mais a presença de Deus. O que adianta ficar com um dom, gente? O que adianta pelo talento e fazer barulho e fazer a igreja pular, gritar, gemer, sacudir, mas Deus não está comigo mais. Eu preciso ter Deus na minha vida. Eu quero ouvir pessoas que provavelmente não vão falar tão bem, talvez vão errar o português, mas se tiver vida no altar, é essas pessoas que eu quero ouvir. Quantas e quantas mensagens, pastor Tiago, a gente recebe no Instagram? Pastor, agenda aberta, pastor, agenda aberta, pastor, agenda aberta. É o irmão tocha de fogo, canela de fogo, voz de trovão, voz de relâmpago. É muita coisa, é muito adjetivo e pouca unção. Tem performance. Sobra performance, falta presença. Sobra performance, mas eu prego, o fogo cai, mas é desobediente. Mas quando eu falo, a igreja fica alvoroçada, mas não obedece à liderança, não obedece ao pastor, não obedece a Deus, não obedece a palavra, não obedece a ninguém. Que tipo de Deus é que você está servindo? Esses dias eu recebi, pastor Mateus, um vídeo de um monte de irmão lá no Rio de Janeiro. Sabe que o negócio lá é diferente, o mistério lá é diferente, o mistério lá é na mata fechada.
Desceram o óleo, pegaram o óleo na mão, derramaram o óleo na cabeça, era uma ungir na cabeça da outra. Eu olhei para mim e procurei alguma coisa para dar validade a isso, eu não achei. Óleo na sua mão é só óleo. Óleo na mão do profeta se levanta reis e profetas. Óleo na mão do presbítero, do pastor, é para cura. Se esse óleo estiver na tua mão, é só óleo que você vai molhar alguém. Estão brincando com as coisas de Deus, estão levando as coisas de Deus a pacote. Óleo para consagrar, sim. Para jejuar, sim. Mas eu nunca vi soltar um óleo na mão dos irmãos e Deus fazer alguma coisa. Óleo na sua mão é só óleo. Óleo na mão do profeta se levanta reis e profetas. Óleo na mão do presbítero e pastor é para cura. Então a gente precisa respeitar a palavra, irmão. Que doutrina é essa que estão inventando por aí? Eu não sou contra uma irmã se levantar, pregar e orar. Eu não tenho nada contra isso. Mas respeita a palavra. Respeita as escrituras. Tem alguns irmãos, alguns irmãos que nem mais pastor tem. De vez em quando a gente passa por a paz do Senhor, irmão, igreja. Porque diz: a igreja sou eu. Não, você não é igreja sozinho. Você é templo e morada do Espírito Santo. E olhe lá. Olhe lá. Deixa eu voltar para o texto. Alguém me ouve e diga glória a Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 11, o apóstolo Paulo vai deixar muito claro que é um tempo de maturação. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu me comportava como menino, eu raciocinava como menino. Mas quando eu cresci, eu deixei para trás as coisas de menino. Existe um tempo de ser menino na fé, e existe um tempo de crescer. E nós, essa igreja, estamos vivendo um tempo de crescimento, irmãos. E a gente precisa cada vez mais buscar a presença de Deus. Olha o que Deus diz, coloca na tela agora para mim. Isaías 43, verso 18. Eu ministrei um pouquinho ontem, lá no aniversário da Assembleia de Deus ali na Grande Portugal. Falei um pouco sobre isso. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Olha para mim e presta atenção. Deixa na tela esse versículo. Deixa na tela. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe aquele passado que só te joga para baixo? Sabe aquelas palavras que você ouviu talvez de alguém tão próximo e querido, que tem um peso tão grande, né? Porque infelizmente a falta de maturidade em alguns pais faz com que eles liberem palavras tão ferinas na vida dos seus filhos. Talvez você ouviu na infância: esse menino não vai prestar para nada, essa menina não vai prestar para absolutamente nada, esse jovem não vai prestar para nada. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não me canso de ensinar as mesmas coisas. Palavra de pai, palavra de mãe é acesso no mundo espiritual. Tirei de novo. Pegue se der. Se não couber no coração, leve na bolsa, na carteira, em algum lugar, mas leve. Palavra liberada por um pai e por uma mãe no mundo espiritual dá legalidade para espíritos maléficos agir na vida dos filhos. Lembre-se das coisas passadas. Deixa para lá. Lembra disso não? Nem considere essas coisas. Essas palavras que você ouviu te colocam para baixo até hoje. Esquece. Verso 19. Você dá glória a Deus. Eis que faço uma coisa nova. Vou dizer de novo. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está dizendo:
vou fazer uma coisa nova na tua vida. Se você parar de olhar para trás, eu vou abrir caminho no meio desse deserto que você está passando. Talvez o teu deserto é na saúde, talvez o teu deserto é a tua vida financeira, talvez o teu deserto é problema no teu relacionamento, talvez o teu deserto é no teu ministério, talvez o teu deserto é uma depressão, é uma crise de ansiedade, não sei. Mas a partir do momento que você ouve a ordem de Deus, para de olhar para trás, para de olhar para trás, não considere as coisas passadas, não considere as coisas antigas. Eu vou abrir caminho no meio do deserto, eu vou fazer refrigerar a tua história. Deus está curando pessoas aqui. Oh Espírito da verdade, oh Espírito curador, refrigerador que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Eu sei que você foi abandonado, eu sei, Deus sabe, porque Deus, Ele estava lá no teu passado, Deus viu a cena, Deus estava do teu lado, quando você recebeu, não, Deus estava lá. Aquele passado tenebroso, você pensou que estava só. Coloca na tela Eclesiastes 3, verso 15. Vou terminar, mas eu preciso terminar essa mensagem. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Deus examina o que passou. Deus esmiuça o que passou. Sabe o que Deus está dizendo? O teu passado, no teu passado eu estou agora. No teu presente eu estou com você. No futuro você não chegou, mas eu já estou lá na frente. Tem gente que está entendendo, tem gente que está entendendo o que Deus está falando. Deus está ao teu lado. Nas piores noites da sua vida, Deus estava lá. É por isso que eu preciso entender isso. Deus estava naquela situação, mas eu nem era crente, não importa. Você não era crente, mas Deus já te viu aqui. Você não era crente, mas amanhã Deus já está te vendo no altar, de gravata, pregando a palavra com autoridade. Ele já está no futuro, esteve no teu passado, está no presente agora, projetando a tua história. Você que está me ouvindo, teu coração está ardendo. Deus está mandando eu te dizer, a tua história já está preparada. Agora eu preparo você para pisar no caminho que eu preparei, rapaz. Deus estava nos teus piores dias. Naquele dia que você gritou, gemeu, levanta um profeta, levanta aquela irmã do mistério do fogo, e Deus não deixou ninguém bater na tua porta. Deus deixou você lá no canto do quarto chorando sozinho entre aspas, porque Ele estava lá e você não percebeu. Ele estava consolando você e você não percebeu. Você pediu a morte e Ele te colocou em vida até hoje. Eclesiastes no capítulo de número 7, verso de número 10. Nunca diga, isso aqui é um conselho que eu quero deixar para a igreja. Nunca diga, coloca na tela, meu filho, por favor. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que este. Olha o que Deus está dizendo. Nunca olhe para trás sem fazer uma projeção para frente. Mas era bom antigamente, pastor. Antigamente eu sentia a presença de Deus. Antigamente eu tinha sede, eu tinha vontade. No primeiro amém eu me quebrantava. E o que foi que aconteceu com você? O que é que está acontecendo com você? Será que você não precisa se arrepender e descer um pouquinho para adorar? Será que você não precisa deixar um pouco essa pompa e ir colocar sua cara no pó para meditar na palavra de Deus e dizer assim: me perdoa, Senhor, me perdoa porque eu me achei demais, me perdoa porque eu pensei que eu conseguia por minhas próprias forças. Deus está
está dizendo: para de olhar para o passado, jogando o passado como uma projeção para o futuro. Mas era bom, pastor, antigamente. Antigamente era bom demais. A gente precisa quebrar do nosso meio. Olha para mim e presta atenção. Esse excesso de saudosismo, gente, é muito saudosismo. Pastor Tiago, um jovem de 12 anos de idade, pregando a palavra de saudade do culto de antigamente. Como assim? Tu só tem 12 anos, cabeça. Tu está na puberdade, baixa a bola, senta para aprender. Se você tem os seus cabelos brancos, eu respeito, tem aqui na minha frente. Mas se você é um jovem, eu estou aqui para te dizer como profeta: eu acredito em você. Eu acredito na minha geração. Eu acredito que Deus tem os seus remanescentes. Tem jovem aqui que está pensando: será que essa palavra, pastor, é para mim, é para você? Porque Deus, ele não erra endereço não, irmão. O Sedex, a Shopee erra até o endereço de vez em quando, mas Deus, ele sabe, ele conhece você desde a eternidade. Você acha que ele vai colocar talento, dom, graça, unção? Deus investiu em você. Deus investiu na sua vida. Então, pelo amor de Deus, quebra hoje essas crises existenciais que você carrega. Eu não presto para nada. Nossa, como você é coitadinho. Eu presto. Vem da sabedoria esta pergunta: mas antigamente eu era assim, antigamente eu fazia assim. Eita, eu lembro quando antigamente eu pregava, fogo descia, mistério. E hoje? Será que não é um excesso de saudosismo, não? A geração passada passou. O que eu tenho para fazer é agora, é hoje. A adoração que eu preciso liberar é hoje. E esse aviso aqui é para os irmãos, né? Que é os irmãos 20%, os irmãos 15%, 30%, 45%, chega até de vez em quando a 80%, 85%. E eu não vou me quebrantar muito hoje, não. Eu vou me quebrantar hoje 20%. Vou adorar hoje 25%. Ei, olha para cá. Deus não está mendigando a sua adoração. Isso aqui é questão de sobrevivência. Se você continuar brincando com o perigo, você desce. Vou dizer de novo: se você continuar brincando com o perigo, você cai. E tem queda que você nem vai conseguir mais voltar. Então aproveita a oportunidade que Deus está te dando hoje. Deixa o passado sombrio, obscuro lá no passado. Aquele passado cheio de terror, cheio de trauma, deixa no passado. Olha para frente, pastor. O que é que o senhor consegue enxergar pelos olhos da fé? As novidades de Deus. Eu estou enxergando pelos olhos da fé, pastor Vitor, um culto, ocultos no plural, em ações de graça, porque tem vitória chegando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A cura está chegando. Quem está entendendo, levanta essa mão, dá um grito de glória a Deus, diga assim: eu recebo essa palavra. Mas para isso, eu preciso fazer 3 coisas. Quantas coisas? Quantas coisas? Planejar, confiar e ser resiliente. Sobre Tiago capítulo 4, verso 15. Terminado. Tiago 4, 15. Eu vou ler uma versão, que é a versão da Mesquita, que eu achei muito interessante. Pode pôr na tela, tá, filho? Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Olha para mim e presta atenção. Se o Senhor quiser, viveremos isto, faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Vamos tentar todo mundo ficar bem bonitinho. Vamos lá. Se o Senhor... Não, todo mundo junto para ficar bonitinho para Jesus. Se o Senhor... O quê? Se o Senhor... Diga, se o Senhor quiser,
viveremos. Olha para cá. Os meus planos precisam estar alinhados com aquilo que o Senhor quer. Porque às vezes aquilo que o Senhor quer não é o que eu quero. Está pegando ou está difícil de pegar? É por isso que você está quebrando a cabeça. É por isso que não prospera. É porque não faz parte da vontade de Deus. Deus já está enxergando lá na frente você com crise de ansiedade, tendo um infarto, cheio de responsabilidade, porque a Bíblia diz assim, ó: quanto mais é dado, mais é cobrado. Isso aqui, gente, é uma regrinha básica para todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Crescer dói. Você sabia disso? Que crescer dói. Aí quando eu era um irmãozinho sentado na igreja, ninguém me perturbava. Mas quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, foi levantado a obreiro, a diácono, e assim sucessivamente, as pessoas agora parecem que tem raiva. Oh, meu Deus, não cresce não, né? É cheio de bebê. Cresce não, né? Você acha que é fácil servir a Deus? É difícil, filho. Se você for se preocupar com as caras e bocas, você não faz nada. Se você for se preocupar com caras e bocas, você não consegue prosperar em nada na sua vida, não sabe? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se nós tivéssemos a mesma determinação, como temos a determinação na parte corporativa, irmão, aqui só tinha MacGyver. Quem lembra do MacGyver aqui? Não lembra, todo novinho não lembra não. MacGyver era um homem que nunca morria. Você prendia em volta da corrente com um chiclete ou um palito de fósforo, ele estourava a corrente. Eita glória, deixa chover, meu filho, deixa chover. Quem dera se os nossos crentes fossem assim, irmão. Mas os nossos crentes dizem que tem o Espírito Santo, mas vive triste. Tem o Espírito Santo com essa cara aí, irmão, com esse culto que você está dando, você não tem o Espírito Santo não, senhor. Tem nada, tem nada, tem nada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então eu preciso mudar o nível do meu culto. Preciso planejar-me, vou planejar. Sabe por quê? Porque quando o patrão diz assim, ó, faz isso, faz aquilo, não sabe fazer nada. Olha só, contratei esse rapaz, não sabe fazer nada. Está aqui há 3 anos, não sabe fazer nada. Na parte corporativa ele engole sapo. Lá no trabalho ele engole sapo. O time joga, leva de 4-0, 5-0, 6-0, ele engole sapo, mas não muda de time. Mas vai o irmão da igreja exortar ele. Vai o pastor puxar a orelha. Se depois é bode. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se nós tivéssemos essa garra na igreja, como a gente tem no trabalho, ah, pastor, isso é diferente, porque o trabalho eu preciso dele, e de Deus tu não precisa. O Deus que abriu a porta do teu trabalho, o Deus que soprou o teu nome, tu não precisa dele, não, é? O Deus que te deu saúde, você é tão forte, mas você é tão forte que se Deus pegar um mosquitinho e enferruar você, Deus coloca você numa cama. Aí eu quero ver o forte. Tem um monte de forte aí que não aparece no culto da semana. Tem um monte de gente forte, é porque deve estar tão cheio de Deus que só aparece no culto de domingo. Depois do culto, você pega o seu kit domingueiro lá na saída. Que negócio é esse? É o crente domingueiro. Não, mas o senhor não sabe da minha vida, não. O senhor não conhece a minha história. O senhor está sendo infantil, meu pastor. Você sabe, eu estou muito ocupado, eu estou muito importante. Eu faço isso, eu falo aquilo. Eu sou assim, eu só tenho esse tempo. É mesmo. Pois eu quero liberar um negócio no altar para você. Que se você não se alinhar com Deus, Deus vai fazer você ficar com um monte de tempo. Estou profetizando no altar. Se você não
se alinhar com Deus. E não adianta fazer sinal aqui da cruz, não, porque eu sou profeta. Profetizei que mulher ia engravidar, e tem mulher aqui que está tendo filho. Ah, meu irmão, se eu te conto. Deus abre a porta, Deus faz, Deus dá graça, Deus dá unção. Não precisa mais de consagração, agora é mestre. Não preciso mais para o culto de mentoria. É o pastor que tem que sentar e eu ensinar o pastor. Nossa. Tu vem para o culto, tu se ajeita, porque se Deus quiser, tu não sabe o que é aperto não, filho. Eu vou dizer um negocinho para ti. Tu não sabe o que é aperto não. Porque se Deus resolver, aí eu estou num aperto tão grande, pastor, mas está tão apertado, aí é por isso que tu está vindo todo culto, né? Está apertado, porque quando afrouxou um pouquinho só, que o bolso vai encher de dinheiro, não lembra mais de Jesus. Deus te viu, isso aqui não é indireta, não é revelação mesmo, tá? Deus te viu, Deus abre a porta, meu Deus, aleluia, abre a porta. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, se Ele quiser. Se Ele não quisesse, pastor Tiago, a gente nem estaria aqui. Se Ele quisesse, você já tinha morrido. Se Ele quisesse, Ele já tinha te entregado ao diabo e Ele teria matado você. Se Ele quisesse, mas Ele não quis. Ele fez planos para você. A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 29, verso 11: eu pensei os planos que eu tenho para vocês. Assim diz o Senhor: plano de fazê-los prosperar e não causar dano, planos para dar um futuro com esperança. A sua sorte que eu não sou Deus. Planejar, diga planeja. Diga planeja. É muita desorganização, irmão. É toalha na cama, é cueca, calcinha dentro do vaso sanitário. Não, a vida espiritual não dá para ser desse jeito não, filho. Ah, mas eu não tenho mais tempo, Vou dizer um negócio para você. Eu não tenho tempo não, pastor, nem para beber água. Prepara o teu rim. Aí eu estou tão estressado por causa das coisas. Prepara o coração. Diga: se Deus quiser, eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou exercer. Planeja. Olha para cá, tem um negocinho na vida chamado foco. Diga foco. Foco. Quando você vai bater uma foto, tem celular que ele vai distorcendo assim, até focar no seu rosto, não tem? Tem alguns rostos que parece que é proposital, ele não quer focar. Não quer, buga, eu não sei se é um vírus que vai. Ele não quer focar, ele não quer focar. Brincadeira. Preciso ter foco, irmão. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu comecei a fazer planos, projeções. E Deus, se for da sua vontade, na realidade eu só estou aqui por causa de uma oração que eu fiz. Eu sentei lá atrás, no primeiro culto que eu fui na minha vida, eu vi um pregador pregando. Ele não sabia falar direito, já falei isso aqui várias vezes. O Éder lembra dele. Talvez lembre, né? Vou falar o nome aqui, para que alguém lembre alguma coisa. E ele começou a pregar, ele não sabia falar direito, mas tinha unção, tinha presença na vida dele. E eu olhei para ele e eu fiz uma projeção. Eu já me via no altar, pregando a palavra. Você acredita nisso, irmão? Eu lá atrás, todo quebrado, cheio de pecado, e me projetando, fazendo uma projeção. E a minha oração foi: Senhor, se o Senhor quiser, eu tenho coragem de fazer isso aí. Levanta a tua mão que eu quero profetizar para quem quer. Levanta a tua mão que eu quero profetizar para quem quer. Se você abrir a sua boca, é só para quem tem coragem, tá, gente? Se você não tem coragem, nem abre a boca não. Fica no teu lugar mesmo. Fica tranquilo, fica aí. Fica crente. Mas se você quer ir além...
Então precisa ter foco, né? Sim ou não? Primeiro, planejar. Deixa eu terminar que o pastor Vitor vai ministrar. Segundo, confiar em Deus. Coloca na tela Provérbios 16, do 1 ao 3. Eu planejo e confio. Porque não adianta planejar colocando dúvida no coração. Será que vai dar certo? Né, Diaconisa Ivonez? Nem dúvida. Será que vai dar certo, pastor? Deus será? Não, tu confia em Deus, não é? Você confia em Deus, não? E por que tu está pensando que você vai passar alguma necessidade? Você não confia em Deus, não? Você acha que vai passar algum tipo de necessidade? Você vai passar de vez em quando apertos. Porque a mesma Bíblia diz em Eclesiastes, pode deixar o texto na tela, que Deus fez um dia bom e um dia mau, para que o homem não tenha noção do futuro. Eu posso planejar, mas o meu futuro depende de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Verso 1: do homem são as preparações do coração, os planos, diga amém. Mas do Senhor a resposta da língua. 2, toda a igreja, vai. 3. Não, 1, 2, 3, toda a igreja, vai. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Eu confio, eu entrego. Confiar é entregar. Senhor, está aqui, meu plano é esse. Se o Senhor quiser, está aqui nas suas mãos. E quem tem o Espírito Santo sabe quando Deus quer. Se você tem a presença de Deus, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quando você pede a Deus, Deus fala. Ele diz: eu quero. Porque da mesma forma que eu pedi sentado lá atrás, eu ouvi Deus dizer: eu quero. E eu estou aqui. Ele é fiel ou não é fiel? Ele é fiel ou não é fiel? Pastor, qual é a sua projeção agora? Eu pregando lá em Orlando, a maná em Orlando.